Vamos lá? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Advocacia Quântica. Por aqui falamos sobre saúde, justiça e liberdade por meio do paradigma quântico, com expansão da consciência para uma nova era, para uma nova fase de lidar com problemas, com conflitos pessoais interrelacionais. Ok? Então vamos hoje falar um pouco sobre dados aqui. E eu quero trazer para vocês alguns dados interessantes para que a gente consiga pensar, raciocinar sobre essa mudança de paradigma, de como atuar na advocacia. Eu falo aqui da condição de advogada, uma advogada que fez um aprofundamento em ciências como epigenética, neurociência, física quântica em especial. E eu quero trazer para vocês alguns dados. Não sei se você sabe, mas o Brasil tem a maior proporção de advogados por habitante do mundo. A gente tem cerca de um advogado para quase 164 habitantes. Isso é muito, gente. É muito advogado, né, comparando com o resto do mundo. Só em 2023, a Justiça brasileira recebeu 35 milhões de novos processos. E o número de processos encerrados nesse mesmo ano foi menos de 5 milhões. Então, entenda que há um número de processos já em tramitação, um número imenso. Só em 2023 foram 35 milhões a mais e a Justiça só conseguiu encerrar menos de 5, 4,9 milhões. Percebe que essa conta cada vez fica pior e não vai fechar nunca, e que se você contar com o poder judiciário, além de você contar com uma máquina que está obsoleta do ponto de vista da entrega do que ela se propõe, que é pacificar a sociedade, que é a justiça, você não tem, apesar de ter muito advogado, né, comparando com outros países, não é possível mantermos a mesma estrutura, a mesma forma de trabalhar, tá? Então, sobre a advocacia, que é a minha atenção aqui, o meu foco, o censo da OAB, que foi o primeiro censo feito pela categoria, pela OAB, né, que foi em 2024, apontou que a profissão é majoritariamente feminina. Então, nós temos mais de 50% de mulheres atuando como advogada, e 55% desses profissionais estão aí entre 24 e 44 anos. São alguns dados que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, olha só, nós temos, falando da advocacia, cerca de 1,4 milhão de advogados no Brasil. Essa proporção, ela é de 1 para cada 164 habitantes, né? Então, temos um advogado para cada 164 habitantes. Então, você vê que tem muito advogado disputando o mercado. Ela é a advocacia majoritariamente feminina, numa faixa etária de 24 a 44 anos, com regime de trabalho de 72% dos advogados atuam como autônomos. Então, toda essa população de advogados, 72% disso, atuam de forma autônoma. E as áreas mais procuradas, as mais populares, as áreas em que a maioria desses advogados atuam é o direito civil, com 25,93%, família e sucessões, 11,7%, trabalho, 11,51%, e aí entra um direito previdenciário com 10,96%. Percebem que esses números são um sinal de alerta para quem atua como advogado? Nós já falamos aqui que em 2023 a Justiça recebeu 35 milhões de novos processos e só encerrou 5 milhões. Então, isso explica, inclusive, o delay, né? o tempo da demora de se finalizar um processo. Não há profissionais suficientes. E além da questão dos profissionais, e aí eu estou falando de dentro da justiça, da estrutura do poder judiciário, não é o número de advogados. Advogado tem um monte por aí, né? Até porque tem também um monte de faculdades formando advogados, e ainda tem essa outra questão da capacidade, da boa formação do profissional. Mas o fato é que temos muitos advogados, porém a estrutura do Poder Judiciário, ela não comporta esse volume de processos. E nós temos uma cultura, o advogado ele é formado dentro das instituições ainda
para um viés de briga, de confronto. Se nós não mudarmos essa compreensão, esse paradigma, para olhar as relações de uma outra forma, nós não vamos chegar numa solução, ou não vamos nos aproximar de uma solução mais coerente e mais palpável para pacificar, porque essa é a intenção maior, né, dessa profissão da advocacia e do poder judiciário, pelo menos deveria ser, né? Então, a Justiça Estadual é a que concentra a maior parte dos processos pendentes, né, seguida pela Justiça Federal e pela Justiça do Trabalho. Ok? Então vamos falar agora um pouquinho sobre a Justiça Restaurativa. Muita gente me pergunta assim, Ana, você fala da advocacia quântica, e o que eu consigo raciocinar, que é o que eu consigo ver dentro da estrutura do Poder Judiciário, é alguma coisa, mas com o termo justiça restaurativa, direito sistêmico. Onde é que a advocacia quântica conversa com isso? Então, vamos falar um pouco sobre o que é essa justiça restaurativa, para a gente entender. Então, a justiça restaurativa no Brasil, ela tem avançado com a implementação de estruturas de gestão, formação de facilitadores e parcerias institucionais. Isso aqui é o que eu estou vendo aqui de informação que a rede me traz, tá? O Brasil se tornou referência mundial na área, com projetos em todos os tribunais e uma rede nacional consolidada. Estamos falando da justiça restaurativa. Então, as práticas são aplicadas em diversas áreas, especialmente em escolas, questões de menor potencial ofensivo e na infância, na área da infância e juventude, tá? Com destaque para os círculos de construção de paz, com método, sendo esse método predominante. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem aplicado com sucesso a metodologia na área socioeducativa. Outras áreas, sim, há aplicação em outras áreas, como questões de infrações criminais leves e médias, violências domésticas e uso preventivo da justiça restaurativa nesses casos. Então, primeiro, o que é essa justiça restaurativa? É uma forma de lidar com os conflitos, estes que falamos, os de menor potencial ofensivo, a questão de infância e juventude, né, de uma forma a tirar o foco da briga e levar essa questão, e olhar para essa questão, conduzir as partes para um olhar mais colaborativo, de compreensão de suas próprias razões internas e do outro. Nesse ponto, se assemelha ao que eu trago como advocacia quântica, porque qual é o olhar da advocacia quântica que a gente já vem trabalhando aqui nesse canal? É trazer os princípios, as teorias da física quântica e aplicá-las ao nosso comportamento, à nossa forma de olhar para o mundo, para a compreensão da realidade que nos cerca. Essa realidade com a qual nós lidamos, com a qual nós nos relacionamos e que parte muito da nossa própria observação, porque nós temos ali um princípio muito forte dentro das teorias da física quântica, que é o princípio do observador, que a física quântica comprova que a realidade ela não é algo estático, não existe nada fora que não esteja relacionado com o meu próprio olhar sobre aquilo. Então, observador e objeto observado, ou realidade observada, isso interage, isso está relacionado. O mundo é um processo relacional. Então, a partir dessa questão, dessa visão da advocacia quântica, que traz os princípios da teoria quântica, associados à neurociência e à epigenética, a justiça restaurativa se assemelha a esta visão de relacionamento em torno de um problema. Ok? Qual é a diferença aqui? Básica. A justiça restaurativa é um esforço nesse sentido dentro da estrutura do judiciário. E a minha proposição com a advocacia quântica é que o profissional advogado, ele se antecipe a isso e não precise sequer levar um processo adiante, protocolando mais um processo no judiciário para ficar ali naquela espera, dentro dessa lista imensa que nós vemos, que a justiça já está sobrecarregada. Mesmo o Brasil sendo
uma referência nesse avanço dentro de uma justiça, de um conceito e de uma ação nessa direção de justiça restaurativa, ainda é muito pouco e ainda é visto como, sabe, não é algo que é amplamente feito, né? Há muito preconceito, há muita desinformação do que isso venha a ser, há uma concepção de que a justiça restaurativa não pune, e aí a gente percebe claramente a visão clássica do direito, que é um direito punitivo. A gente tem a percepção de que se a gente não punir efetivamente quem praticou ou quem está envolvido ali num processo, não há justiça, porque na verdade a gente quer é que o outro seja punido. Quando na verdade, quando a gente está dentro de um processo, de um conflito, não adianta eu punir o outro, porque eu também estou envolvida e eu também tenho participação nisso. E se eu não entender a que nível, porquê, de onde vem esse meu envolvimento com aquela questão, punir o outro vai ser só uma questão de egoísmo até, de achar que o outro é o problema. E quando eu acho que o problema está só no outro, quando eu não olho para mim, quando eu não assumo a minha responsabilidade dentro daquela questão relacional, dentro daquele conflito, eu não resolvo nada, porque a resolução tem que vir de dentro. Então eu vou punir um outro, eu vou entrar na justiça com essa ganância, com essa intenção de punir o outro, e aí eu acho que eu estou justiçada. Só que se eu não resolver esse problema, eu vou emaranhar novamente, eu vou acabar me relacionando novamente com outra situação que vai trazer novamente esse problema. Então eu preciso entender em mim o que me aproximou, o que me fez estar dentro de uma situação conflituosa como essa. Ok, mas quais são os avanços dessa estruturação da justiça restaurativa aqui no nosso país, dentro do Brasil? Então, o Brasil ele possui uma política nacional de justiça restaurativa implementada pelo Poder Judiciário e reforçada aí por diversas resoluções do CNJ. Existe uma rede nacional de justiça restaurativa com atuação em praticamente todas as unidades da federação, o que é um diferencial em relação a outros países. Eu, Ana Monteiro, particularmente, não posso falar de forma mais aprofundada sobre como isso está acontecendo de fato, porque já estou afastada dessa estrutura do Poder Judiciário há alguns anos, e mesmo quando eu atuava na esfera do direito público, direito tributário. Então, quando eu advogava, eu não tinha nem a mentalidade para atuar dentro dessa proposição da justiça restaurativa e nem atuava numa área em que isso era algo palpável, né? Porque, como nós vimos, a justiça restaurativa ela é mais voltada, pelo menos até agora, para questões de menor potencial ofensivo, da área de infância e juventude, e eu atuava com direito tributário, né? Mais algumas informações. Há uma estrutura institucional em nível de macrogestão nos tribunais, garantindo a consolidação dessa política pública da justiça restaurativa, ok? Aqui diz que o CNJ e a Escola Nacional de Formação de Magistrados, que é o ENFAM, tem realizado cursos para juízes e servidores, ampliando o número de profissionais capacitados para usar a metodologia de forma segura e eficiente. E aí eu pergunto aos advogados. Isso aqui está sendo feito dentro da estrutura do Poder Judiciário. Juízes e servidores estão sendo formados, estão recebendo informação sobre esta questão. E você, advogado? Aonde você está vendo isso acontecer dentro da estrutura, por exemplo, da OAB? Eu não conheço. E se há essa forma, essas informações, se há cursos nesse sentido, eu gostaria que você comentasse aqui comigo para que eu ficasse sabendo. Essa é a proposição da advocacia quântica aqui comigo, Ana Monteiro. Eu quero levar para você, advogado, público em geral, essa proposição. O que é a advocacia quântica e como os profissionais do direito, os advogados, podem ampliar a sua visão
do direito em si e da sua posição como um profissional que busca a justiça para o seu cliente, como ele pode usar não apenas a questão do direito tradicional, as leis feitas pelos homens, mas também e principalmente as leis do universo, as leis que nos dizem como nós funcionamos, para que nós possamos entender como funcionamos dentro de uma relação conflituosa e possamos entender isso antes de ingressarmos com um processo judicial que vai levar anos, inevitavelmente, diante desses números que nós falamos aqui para você. E aí eu quero perguntar para você, qual é a formação? Quais são as formações dentro da advocacia? Tanto em faculdades que formam advogados, como dentro das OABs. Que cursos você tem? Que matérias, que disciplinas ensinam você a trabalhar, seja de forma antecipada no seu próprio escritório, com esse olhar de uma composição, uma autocomposição de conflitos, ou mesmo dentro da justiça restaurativa, já no poder judiciário. A gente precisa dessa transição do modelo tradicional de litigância para um modelo mais colaborativo e consensual. Responde aqui para mim se você recebeu, você advogado, você é um advogado recém-formado, os mais antigos eu tenho certeza que não. Mas você que é um advogado há menos tempo, você recebeu dentro da sua formação universitária alguma disciplina, alguma orientação nesse sentido? Da justiça restaurativa, da possibilidade de atuar com a justiça restaurativa através de técnicas de negociação, inclusive de técnicas terapêuticas de comunicação não violenta? Você recebeu isso? Porque a nossa educação jurídica aqui no Brasil, ela é historicamente uma educação que privilegia a cultura do litígio, ensinando os futuros advogados a brigar pela causa, né? E esse modelo ele colide com a justiça restaurativa, tá? Porque a justiça restaurativa prioriza o diálogo e a construção de soluções, e não a briga. Então, precisamos ter uma mudança de mentalidade nesse sentido. Tá? Pesquisas apontam que a atuação na justiça restaurativa requer que o advogado abandone a lógica puramente adversarial, ou seja, da briga, da busca pela vingança, né, do seu cliente em relação à outra parte. Então, a chamada advocacia restaurativa, ela busca que as partes em conflito retomem suas vidas normais o mais rápido possível. E aqui o termo é advocacia restaurativa, que para mim eu chamo de advocacia quântica, porque eu basicamente uso e ensino os princípios da física quântica associados à neurociência, epigenética e leis da biologia, para que o advogado compreenda como esse conflito se dá no âmbito do seu cliente, no âmbito interno, na consciência do cliente, na biologia do cliente. Isso é importante para poder compreender como atuar, como eu posso compreender o meu cliente, entendendo como que esse conflito está se passando dentro dele, suas emoções, como que isso acontece dentro de cada um. Como que eu vinculo esse trauma, essa questão conflituosa com questões mais antigas, com a própria construção desde a infância desse cliente. É possível associar esses conhecimentos. Aliás, como eu venho dizendo, e é amplamente conhecido, tudo que nós sabemos, todos os conhecimentos que existem, mesmo que nós não os conheçamos, eles são uma coisa só, estão todos entrelaçados. Esse apartamento, essa divisão, essa departamentalização do conhecimento, ela serve apenas para fins didáticos, mas está tudo entrelaçado. Então essa pergunta, mas isso já é terapia? Mas não interessa, isso é a departamentalização. Se você é terapeuta, você é só terapeuta e você não pode, através desse conhecimento, melhorar uma outra área, porque a outra área é só da outra área e a gente fica quebrando, é igual. Veja, de novo, no vídeo passado ou em algum outro vídeo passado, eu coloquei aqui essa associação da saúde, que a gente departamentalizou a saúde, então tem o médico do fígado, o médico do coração, o médico da vesícula, o médico, e aí o corpo ficou departamentalizado como se o funcionamento não fosse uma coisa una,
e a saúde precisasse ser, sabe, é só aquele ali, e aí você toma um remédio para aquilo, só que esse remédio influencia todo o sistema que tem o emocional por trás, e se você não olha isso de uma forma integral, uma forma holística, você não está cuidando da pessoa, da saúde dessa pessoa, você está tratando a doença, e de uma forma ruim. Na verdade, você não está sequer tratando essa manifestação orgânica que é chamada de doença. Você está tratando os sintomas, você está apagando os sintomas e com isso dificultando que a resolução do problema seja efetivamente instaurado e finalizado. E na justiça é a mesma coisa, se você não olha para o todo do conflito, quem são as partes, o que as partes viveram, por que as partes estão envolvidas nesse conflito, o que as une, de onde cada uma dessas partes vem, o que elas viveram na infância, para se chegar a uma compreensão do porquê daquele conflito, do porquê que se desenrolou dessa forma o conflito, porquê que elas se encontraram nesse conflito. Então você está apenas aplicando as leis dos homens da forma como um juiz que está ali na condição de Estado, né, investido da posição de Estado, vai resolver aquilo e se joga para debaixo do tapete da mesma forma que o remédio faz com a questão do adoecimento. É a melhor solução? Nós já vimos que não. Nós estamos em 2025 e estamos vendo as sociedades cada vez mais doentes com essa visão de uma medicina que cuida só dos sintomas e cada vez mais agressiva com essa ação de um poder judiciário que apenas aplica punição e não resolve o conflito de forma real, não é? Então a gente precisa dessa mudança de mentalidade e a minha proposição aqui, ela é uma proposição de colaboração para trazer, né, eu que fiz essa transição de um conhecimento jurídico tradicional das leis dos homens para compreender por que as coisas funcionam em nós desse jeito, por que muitas vezes a gente até faz tudo certinho dentro das leis e mesmo assim se sente injustiçado. Porque se fosse para trazer justiça real, as leis dos homens estariam suficientes, mas não é assim que funciona, não é mesmo? Não é assim, gente. Não é assim. E quem já precisou, quem já usou o poder judiciário, seja como advogado, seja como parte de um processo, sendo réu ou sendo autor, sabe que não há uma pacificação real interior, né? Para além do fato de você passar anos envolvido, remoendo aquilo, tendo que falar com o advogado, aí toda vez que tem que falar é um ranço, já não quer mais nem ligar para o advogado, já fica com raiva só de pensar que vai ouvir de novo o advogado dizer que ainda não tem solução, o prazo ainda está correndo, o juiz não despachou ainda. Que ranço que dá isso, não é verdade? As emoções ficam ali revivendo isso e você fica retroalimentando uma raiva interior, uma insatisfação e isso adoece. Daí eu falar que o meu trabalho é tratar saúde, justiça e liberdade, porque se você se liberta disso, não é? Se a gente trata isso de outra forma, a gente se liberta dessas emoções. Saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência, por meio do paradigma quântico, por meio de um conhecimento mais ampliado e integrado. Então eu convido você a pensar a respeito dessa proposição. Se você que está me ouvindo é envolvido em alguma ordem de advogado, em alguma OAB, seja estadual, uma subseção na sua cidade, se você quer esse curso para os seus advogados, entre em contato aqui comigo e eu terei o maior prazer de conversar a respeito disso e levar essa possibilidade para a sua seccional, ok? Então era isso que eu queria falar hoje com vocês. Um beijo no coração de cada um e até a semana.